Eu quero conversar com você um pouco sobre o aumento da iniquidade. Lembrando que o nosso foco aqui são vídeos de reflexão, meditação a respeito de assuntos do cotidiano cristão. A gente também tem vídeos de pregação, de estudos, baseado nos assuntos que vão surgindo através de outros vídeos e seus comentários. Então, seja muito bem-vindo. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like neste vídeo e ative as notificações, você que ainda não ativou, para receber avisos de novos vídeos e deixe o seu comentário, que assim a gente vai produzindo mais coisas para abençoar a sua vida. A paz do Senhor para você, eu sou o pastor Henrique Café e este é o canal TV Perfeito Louvor. Vamos para mais este vídeo que com certeza abençoará a sua vida. Eu quero iniciar citando algumas passagens em que Jesus fala sobre a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 23. Você que pode abrir a Bíblia, abra e acompanhe aí a leitura, tá bom? Mateus capítulo 7, versículo 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só que interessante. Agora eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Nós lemos na Almeida Corrigida. Agora vamos para a Nova Versão Transformadora. Ela vai dizer o seguinte, deixa eu carregar aqui. Eu, porém, responderei: nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Lembrando que o contexto aqui é quando muitos chegarão até Jesus, como ele diz aqui no versículo 22, no dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? E aí a resposta de Jesus vai ser esta para estas pessoas que praticam a iniquidade e, de acordo aqui com a Nova Versão Transformadora, aqueles que desobedecem à lei do Senhor, ou seja, aqueles que praticam a desobediência, aqueles que não praticam a palavra, mas se dedicam a desobedecê-la. Além deste versículo aqui, eu quero citar para você outro que é muito famoso. Outro versículo muito famoso, vamos dizer assim, conhecido, né? Melhor dizendo, outro versículo muito conhecido, que é de Mateus 24. Mateus 24, abra aí a sua Bíblia ou vai anotando para você depois estudar, meditar e deixar Deus ir falando ao seu coração, né? Mateus capítulo 24, versículo 12. Olha só, na Nova Versão Transformadora: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Agora, isso na Nova Versão Transformadora. Eu gosto sempre de fazer essas leituras, sabe? Essas duas leituras, principalmente quando a gente está num momento assim de reflexão mais profunda, né? E aí o versículo 12, novamente, de Mateus 24, na Almeida Revista Corrigida. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Na Nova Versão Transformadora, fala que o amor de muitos se esfriará por causa do aumento do pecado. Aqui já nos fala o aumento da iniquidade. Agora, tendo citado estes versículos,
eu quero compartilhar com você 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Vamos carregar aqui para ler para você. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Diz o seguinte para nós: qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ou seja, aquele que desobedece à palavra de Deus, aquele que pratica a desobediência, está pecando. Não tem como desligarmos iniquidade de pecado, já que a iniquidade, de forma ampla, significa a desobediência daquele que anda na contramão da palavra. Iniquidade é praticada por aqueles que não andam de acordo com a palavra de Deus, mas andam segundo a cobiça de sua própria carne. O interessante é que Gálatas, capítulo 5, vamos abrir aí, Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: andai em espírito, olha só, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, a vontade da carne, os desejos da carne. Ao versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo de aumento, de multiplicação e muito acelerada da iniquidade, da maldade, da desobediência. E o mais triste é que muitos que praticam a iniquidade, a desobediência, são aqueles que deveriam pregar a verdade. São aqueles que deveriam pregar contra o pecado, se opor ao pecado. Muitos que praticam a iniquidade estão do nosso lado, na igreja, não é? O amor de muitos está esfriando por causa de muitos que estão em nosso meio cristão, praticando a iniquidade, praticando o pecado, praticando a desobediência, ao invés de pregar a palavra que cura, que liberta, que salva e dá um bom testemunho. Eu pergunto a você, o que você tem praticado? Paulo nos orienta a fazermos uma análise quando ele escreve aos Coríntios, né? Quando ele escreve a carta aos Coríntios, lá na passagem tão conhecida da ceia do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo. Este autoexame deve ser feito todos os dias. E eu acho interessante é que Paulo também escreve aos Romanos, capítulo 12, e aí, versículo 3, ele escreve dizendo o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não, olha só, na nova versão transformadora, como é interessante a orientação de Paulo para cada um de nós. Ele fala assim, praticamente ele está dizendo o seguinte para nós: não se achem mais santos do que realmente vocês são. Não se achem mais santos do que realmente vocês são. Deixa eu ler aqui na íntegra para você. Romanos, capítulo 12, versículo 3.
Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. De acordo com os princípios, de acordo com a palavra, com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. A gente encontra em Atos dos Apóstolos dizendo que os irmãos, a igreja, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Cristo. E é o que nós devemos fazer. A iniquidade tem se multiplicado em nossa volta e nós não podemos fazer parte daqueles que praticam a desobediência, daqueles que praticam o pecado. Porque logo, logo, Jesus arrebatará a sua igreja e só será salvo aquele que perseverar até o fim na obediência, na perseverança da doutrina dos apóstolos, na doutrina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça para que você siga em frente, se desamarrando, se livrando, melhor dizendo, se livrando de tudo aquilo que te torna vagaroso, de tudo aquilo que lhe impede de avançar rumo ao alvo, que é Jesus Cristo. Vamos nos manter firmes, por mais que, como eu falei, muitos que estão em nosso meio, que deveriam pregar a palavra, dar o bom exemplo, estão praticando a iniquidade. Por mais que eles pratiquem, vamos perseverar na doutrina dos apóstolos, na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Vamos perseverar na palavra do Senhor, pois aquele que perseverar até o fim, este será salvo.